Então, acabamos de ver há pouco o aspecto geral, né? As estipulações gerais da aliança da criação, onde sobre a estrutura do mandato de Deus ao homem, nós temos ali o mandato cultural, mandato social e o mandato de adoração. E nessa estrutura desse aspecto do aspecto geral, das estipulações gerais da aliança, nós temos nessa estrutura como sob o mandato cultural o trabalho, sob o mandato social o casamento, sob o mandato da adoração o princípio sabático ou o princípio do sábado. Agora nós vamos dar uma atenção ao aspecto focal da aliança da criação. Esse aspecto focal ele diz respeito à conduta do indivíduo homem em relação ao Criador. Né? Se enquanto que no aspecto geral a aliança ela abrangia mais esse aspecto de em relação com a criação, ainda que tenhamos o sábado que vai trazer a relação do homem com o Criador em adoração, a condução para a adoração, esse aspecto focal ele tem um quê de teste, que é o que nós vamos chamar que acontece dentro do contexto do pacto das obras, que como nós já falamos, não é consensual dentro da teologia a ideia de um pacto de obras. Mas a nossa premissa aqui é da existência de um pacto de obra, que é esse pacto que acontece antes da queda. Antes da queda. Esse pacto, né, como eu já disse, ele não é consensual, o chamado pacto de obras, ou é o pacto que acontece antes da queda. Entende-se que há um pacto, há uma aliança de Deus com o homem ali antes da queda, como se chama, pré-lapsariano, ou antes do lapso, né, antes da queda. E esse é muito discutido até mesmo dentro da tradição reformada. Né? A maioria defende a existência desse pacto, mas há uma minoria dentro da tradição reformada que o rejeita todo ou em parte. Né? Ele originalmente, né, via de regra, ele surge na tradição reformada oriunda das Ilhas Britânicas, não que o continente não tenha, né, não aceite nos seus símbolos de fé o pacto de obras, mas ele, ou digamos assim, que ele emerge da tradição reformada britânica. Mas mais para frente nós vamos falar mais desse pacto, né? Vamos estudar melhor esse pacto de obras. Nosso foco aqui é nesse nosso objetivo aqui é atentar para esse aspecto focal da aliança da criação, que propriamente é o teste de Adão, que está dentro do pacto de obra. Adão é posto à prova. Ele é posto à prova. É essencial apresentar quanto a esse aspecto focal, ele não pode ser analisado totalmente independente do aspecto geral e nem o aspecto geral do focal, porque há uma unidade, né, a ser observada, porque no mesmo momento, o mesmo Deus é o mesmo homem determinando coisas. Então, ainda que um cubra, digamos assim, uma área específica, que faça um teste, que é a questão da provação do teste, né, de obediência, mas ele está contido sob a mesma aliança. Então é essencial apreciar a unidade orgânica entre esse mandamento e a responsabilidade total do homem quando criado. A exigência quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal não deve ser concebida como uma estipulação de algum modo arbitrária, sem relação integral com a vida do homem. Ao contrário, essa proibição particular deve ser vista como ponto focal do teste do homem. Faltando essa percepção de unidade total da responsabilidade do homem sob a aliança da criação, se desenvolverá um dualismo extremamente perigoso entre as responsabilidades religiosas ou espirituais e a cultural ou comum.
essa desconexão do aspecto focal, do aspecto geral da aliança, via de regra, vai nos levar a descambar para esse dualismo, né? Essa dicotomia entre o espiritual e o comum ou cultural. E a ideia é que o homem, ele o mandato, a aliança, a ordem, o dever do homem, a responsabilidade do homem é com uma unidade, é um todo. O homem deve cuidar da criação, se relacionar socialmente, buscar adoração e também a obediência. Então, não pode ser entendida como situações independentes, né? Elas convergem para a mesma coisa, que é a obediência a Deus. Sob a aliança da criação, Adão não tinha um conjunto de deveres relacionado ao mundo criado e um outro dever mais específico de natureza inteiramente diferente que pudesse ser designado como espiritual. Tudo o que Adão fazia tinha implicação direta sobre sua relação com o Deus da aliança da criação. Ponto. Fechou o que eu disse. Então é a percepção da unidade total da responsabilidade humana. Entendeu? Não há essa dicotomia de algo mais ou menos importante. São aspectos diferentes, mas da mesma importância e sob a mesma aliança na relação com o mesmo Deus Criador. Tudo o que Adão fazia tinha implicação direta na sua relação com Deus. A vida como criatura da aliança deve ser vista como um todo unificado. As ordenanças da criação relativas ao casamento, ao sábado e ao trabalho não tinham existência separada da responsabilidade de Adão abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sua vida como criatura da aliança, ela deve ser vista como um todo unificado. E isso reflete na aplicação na nossa vida. Se nós entendemos lá no conceito da aliança da criação, nos primórdios, se nós não entendemos que Deus comissiona o homem a ser um agente de redenção, a atuar em toda dimensão da criação, nós vivemos essa dicotomia muito comum na vida da nossa igreja, no pensamento do evangelicalismo brasileiro. Essa mesma unidade entre os aspectos focal e geral na relação da aliança da criação, nós vemos em todas as alianças do plano redentivo, todas as alianças da redenção. A vida integral do participante da aliança divina sempre encontra sua ordenança mediante um compromisso pactual. Então, a aliança de Deus com Noé inclui orientação total do homem para com a criação. Sob a aliança abrâmica, as promessas da terra, da semente e da bênção acopladas à exigência toda inclusiva para que Abraão andasse diante de Deus em perfeição. Envolve as dimensões mais amplas possíveis da vida humana. O sumário da lei mosaica, em termos de amor total a Deus e ao próximo, descreve um relacionamento de aliança que abrange todo o pensamento e ação. E a aliança do reino sob Davi, obviamente pretende ordenar o domínio sobre a existência do servo do rei. Logo, o relacionamento de aliança envolve um relacionamento de vida integral. Ao invés de dirigir-se a algum aspecto religioso mal concebido do homem, a aliança de Deus é totalmente inclusiva. É a ideia de uma redenção cósmica. Deus é o Deus sobre toda a criação. O plano redentivo da redenção de Deus, ele busca redimir, ele vai redimir tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou. De maneira especial, ele busca o homem para a salvação, mas como consequência do seu plano redentor, né? A abrangência do seu plano redentor, melhor dizendo, né? Como consequência, dá uma ideia de falta de intenção, mas não, a intenção é que haja novos céus, nova terra e a nova humanidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dentro desse aspecto do teste do homem, né? Desse aspecto focal da aliança, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela funciona como uma lembrança permanente
diante do homem de que ele não é Deus. Apesar de ser bem-aventurado, apesar de todo cuidado, apesar de ser corregente de Deus sobre a criação, ele é criatura, ele não é criador. Essa exceção lembra o homem que ele não deve confundir sua bem-aventurança com o estado do Criador. Um homem só vive por causa da palavra que procede da boca de Deus. Ele não tem vida em si mesmo. E a desobediência traz a morte. Adão a fez, ele desobedeceu. A obediência radical à palavra de Deus traz vida. Cristo a fez. Adão desobedeceu e Cristo obedeceu. Ao homem foi dado o privilégio de comer de todas as árvores do jardim. Como vice-regente de Deus, tudo era seu. Todavia, agora é introduzida uma única exceção. Ergue-se uma árvore no meio do jardim como lembrança simbólica de que o homem não é Deus. Tudo lhe foi dado graciosamente. Permanece, porém, uma exceção para lembrá-lo de que não deve confundir sua abundante bem-aventurança com o estado do Criador. Ele é criatura, Deus é criador. Então, o homem olha para a criação, tudo é meu, tudo está sujeito a mim, eu posso todas as coisas. Aí a árvore fica lá como uma exceção para lembrar, não, você não pode tudo. Porque aqui o Criador restringiu. E se você desobedecer, certamente morrerá. E Adão o faz. O homem vive só por causa da palavra que procede da boca de Deus. É interessante notar que no Éden, sob esse teste, nesse aspecto focal da aliança da criação, o homem só tinha uma coisa para direcioná-lo: a palavra que veio da boca de Deus, dizendo: não coma, não faça. E, ignorando essa palavra, nada mais haveria que pudesse sinalizá-lo em direção ao perigo. E nessa situação particular, ele não tinha nada além da palavra. Esse ponto enfatiza a natureza radical da obediência. Atuando como livre agente, dotado de poderes naturais acima de toda a criação de Deus, o homem deve, não obstante, humilhar-se sob a palavra uma vez dita por seu Criador soberano. Ele é a coroa da criação. Ele está acima de toda a criação, com a autoridade para subjugá-la, para sujeitá-la. No entanto, ele está submisso, ele deve submeter-se à palavra do Deus Criador. Ele deve submeter-se à palavra que procede da boca de Deus. O ponto focal, quando observado o ponto focal dessa aliança da criação, o evento trágico envolvendo o primeiro casal, ele deixa de ter aquele símbolo lúdico, infantilizado de o homem desobedeceu ou comeu a maçã. Quando observada dessa forma como nós estamos observando, entende-se uma desobediência voluntária, a palavra de Deus, sem que houvesse sobre o homem nenhuma influência. O homem numa condição especial, né, totalmente diferente, podendo optar por não obedecer, por obedecer livremente a palavra de Deus. Quando a narrativa, a partir de então, além disso, deve ficar claro que a narrativa não pretende descrever a experiência do homem comum. Ninguém, a não ser o Adão original, teve a escolha descrita nesses versículos. Ele defrontou-se com uma decisão que era absolutamente única, referente à disposição de submeter-se à palavra de Deus. Porque ninguém foi testado à semelhança de Adão. Ninguém foi testado à semelhança de Adão, sem a influência do pecado no mundo. Adão tinha, por isso que o pacto de obra diz que ele requeria de Adão uma obediência perfeita. Como aqui o Palmer, no livro que é a base do nosso estudo, fala de uma obediência radical do homem corregente, dotado de poderes naturais acima de toda a criação. Ele deveria ter uma obediência radical.
Na história da revelação, nós temos, né, na história da revelação, na progressão da revelação, nós temos uma experiência paralela do povo de Deus sob a aliança da redenção, que pode ser encontrada uma percepção adicional a respeito desse ponto crucial do teste do homem. Israel, a sombra profética do segundo Adão, passou pelo teste relativo ao comer durante sua peregrinação do deserto. Quem não lembra, o Senhor provendo maná, codorna e todos os testes que foi submetido o povo de Israel durante o deserto, sendo reprovado em todos, né? O propósito desse teste era ensinar ao homem que ele não vivia só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A mesma ordenança providencial de Deus que priva do pão pode tornar-se fonte de vida. Se Israel aprender que a existência não depende primariamente do consumo de substância material da criação, que, ao contrário, depende da comunhão com o Criador, e essa comunhão decorre da aceitação em confiante júbilo de que tudo o que Deus ordena é para a vida. Então, o teste de obediência que Adão, livre de qualquer influência, com total livre-arbítrio, passa, a sombra profética do segundo Adão, que é o Israel de Deus na sua peregrinação, ele também passa por esse teste. E a semelhança do primeiro Adão, ele é reprovado. Ele é reprovado, porque ele valoriza mais ter o fruto do que a obediência à palavra. Ele valoriza tanto o alimentar-se daquilo que vem da criação, que ele tem saudades daquilo que ele comia na terra da sua servidão. Mas a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Já Cristo, o segundo Adão, a semelhança do Israel sombra profética, foi também testado na tentação de Mateus 4. Quando levado ao deserto, ele também foi testado, né, no comer. Né? Quando o diabo fala, né, mande que as pedras se transformem em pão, ele dá a resposta que deve estar no coração de todo servo de Deus, de todo aquele que está sob aliança com o Senhor. Nem só de pão viverá o homem. Não é o que o Senhor diz, por exemplo, em Lucas 12 ou no capítulo 6 de Mateus também, falando para os seus discípulos, nem só de pão, porque a vida do homem não consiste só no comer e no vestir. Então, esse teste sobre em que estamos apegados, né, como o Palmer Robertson fala aqui, a existência do povo de Deus não depende primariamente do consumo da substância material. Ela depende, pelo contrário, da comunhão com o Criador, que decorre de uma aceitação jubilosa de tudo aquilo que Ele ordena. Então, não temais, ó pequenino rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-te o reino. Então nós podemos jubilosamente abrir mão dessas coisas, porque essas coisas, os gentios é que vão atrás dela, diz o texto lá de Lucas. Então, o teste de Adão, ele é repetido no teste de Israel na peregrinação. Depois nós vemos o segundo Adão, Jesus, ser tentado e aprovado, encontrado aprovado, diferente do nosso pai Adão. Por fim, a desobediência radical, a obediência radical requerida de Adão não foi alcançada, mas em Cristo Jesus essa obediência foi alcançada. Em Cristo Jesus essa obediência radical foi perfeita e nos trouxe os méritos dessa obediência, dessa justiça. Palmer, nas palavras do Palmer, somente na medida em que Jesus, o Cordeiro de Deus, leva sobre si mesmo a maldição final da aliança da criação, é que a restauração pode ser realizada. Então temos aqui o ciclo, né, da aliança, a relação de Deus na criação, a aliança de Deus com a criação. No aspecto geral, nós temos o sábado, o casamento e o trabalho, representando o mandato cultural, onde
trabalho é o mandato cultural, o casamento o mandato social e o sábado o mandato de adoração. E do outro lado nós temos o aspecto focal, a desobediência do primeiro Adão e a obediência radical do segundo Adão. E assim nós encerramos a aliança da criação. Encerramos não, ainda temos mais um slide adiante. Conforme está escrito em Romanos, né? A desobediência de um, a transgressão de outro, Jesus o segundo Adão, Adão o primeiro Adão. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Louvado seja Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, pela sua obediência perfeita. Terminamos aqui a aliança da criação.